Senhoras e senhores, autoridades presentes, uma boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esta audiência pública, um evento que é promovido pela Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, atendendo a um requerimento da excelentíssima deputada estadual Paulinha. O objetivo desse encontro, senhoras e senhores, é discutir a eficiência, os desafios, as possibilidades de revisão e de melhoria do contrato de concessão da BR-101 aqui no trecho de Santa Catarina, com foco especial na segurança viária, nas tarifas de pedágio, na manutenção da rodovia e obras complementares e, claro, o atendimento aos usuários. Para debater este importante tema no dia de hoje, nós convidamos para compor a mesa de autoridades a proponente desta audiência, a deputada estadual Paulinha. Compõe também o dispositivo de autoridades, excelentíssimo senhor deputado estadual Napoleão Bernardes. Convidamos o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa Catarina, secretário Gerry Comper. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Camboriú, Leonel Pavan. Convidamos também o senhor presidente da Federação das Empresas de Transporte e de Carga e Logística aqui do estado de Santa Catarina, FETRANSESC, senhor Dagnor Schneider. Compõe também o dispositivo de autoridades o senhor presidente da Câmara de Transporte e Logística, Egídio Antônio Martorano, representando o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Gilberto Seleme. Para compor o dispositivo, convidamos o superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, Manuel Fernandes Bittencourt. E o senhor diretor da Arteris, Antônio César Ribas Sass. As autoridades fiquem à vontade para ocupar seus lugares. A Assembleia Legislativa ainda registra e agradece a presença das seguintes autoridades que se apresentaram junto ao nosso cerimonial: o senhor vereador do município de Itajaí, Pedro Molelli, o vereador também aqui do município de Itajaí, Carlos Alexandre Raimundo, também do município de Itajaí, o vereador Sandro Serpa, vereador do município de Balneário Camboriú, Samir Davud, senhor vereador do município de Barra Velha, Nelson Feder, vereador do município de Navegantes, Van Carlos Corsani, o diretor de Assuntos Institucionais, Luiz Carlos Martins, representando o magnífico reitor aqui da Universidade do Vale Itajaí, Univale, professor doutor Valdir Cetinel Filho, o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas do município de Itajaí, Reinaldo Tolentino de Souza, gerente de Relações Institucionais, Henrique Bueno, representando o presidente do Porto de São Francisco do Sul, Cleverton Elias Vieira. Registramos o senhor diretor de Postos de Rodovia do Sindipetro, Roque André Colpani, a senhora gerente de Desenvolvimento de Negócios, Morgana Raquel Quel Ramos, representando o presidente do Porto de Navegantes, Osmari de Castilho Ribas, assessora parlamentar Daniele Maffezoli, representando o gabinete do deputado estadual Gessé Lopes. Ainda registramos a presença do assessor parlamentar Arthur Rancati, representando o gabinete do deputado estadual Marquito, o assessor parlamentar Vitor Amato, representando o gabinete do vereador do município de Itajaí, Adão Bittencourt, assessor Israel Nardes, representando o gabinete do deputado estadual Júnior Cardoso, e o senhor advogado Ricardo Augusto dos Santos, representando o Colégio e Faculdade Sinergia da cidade de Navegantes. Obrigado pela presença das autoridades e de cada um dos senhores e senhoras. Para abrir os trabalhos oficialmente e coordenar
os trabalhos dessa audiência pública. Tem a palavra, a partir de agora, a deputada Paulinha. Alô. Boa tarde, pessoal. Já vou levantar, pedir licença, porque como a gente tem uma apresentação rapidinha aqui, balizadora da nossa reunião, vou procurar ser o mais objetiva possível. Então, em nome do Napoleão, meu querido amigo, Gerry, nosso colega secretário, do Pavan, os representantes da Fiesc, da Vetransesc aqui, o César. César, nós vamos falar muito sobre você hoje. Fiquei muito feliz que tu veio. Muito obrigada. O Manuel, que representa a Polícia Rodoviária Federal. Quero saudar a todos que estão aqui presentes e, basicamente, dizer, gente, que nós tomamos a iniciativa de promover essa audiência, mas este apelo ele tem chegado com muito calor para todos nós, parlamentares. A nossa bancada do Vale, inclusive, tomou como prioridade para si as discussões no que concernem a BR-101, um dos motivos pelos quais o Parlamento catarinense estará em Balneário Camboriú a partir de hoje até o fim da semana, trazendo para cá as suas atividades parlamentares. Mas, enfim, assim, ó, a gente... Como é que passa isso aqui, meu Deus? Aonde que é esse? Espera aí, eu sempre tenho problemas com esse negócio de passar sem óculos, eu não enxergo um botão. Aqui. Aqui, né? Ah, meu Deus, isso não anda para frente. Aqui. Nós temos aqui, pessoal, os slides foram capturados de apresentações de vários parceiros. Os primeiros da ANFRE, que apresentam aqui o nosso contexto. Para onde que eu viro para andar isso aqui que não está andando? Meninos. Espera aí. Vamos ajustar, que a gente já passou coisa demais aí. Eita, já está quase no fim da apresentação. Como é que volta? Voltou? Beleza, vamos lá. Aqui, nos 11 municípios da ANFRE, nós temos 747 mil residentes, 70% da participação do setor de serviços no PIB da região, 14 bi os nossos números, a maior... Eu vou passar muito rápido, pessoal, porque nós vamos franquear essa apresentação para todos vocês depois, porque o propósito de uma audiência pública, mais que tudo, é ouvi-los também, aqueles que estão aqui conosco hoje. Mas nós temos o maior PIB per capita do estado de Santa Catarina, na foz do rio Itajaí, o segundo maior PIB do estado, o maior IDH do estado, ou seja, a gente tem uma base contributiva muito importante para a economia estatal. É a única região do estado que conta com 2 portos e um aeroporto de referência. O de Navegantes, inclusive, é o segundo maior número de embarques do estado e o 22º do Brasil. O porto de Navegantes e Itajaí estão entre os 10 de maior movimentação de carga do nosso país. E aí reúno também alguns dados que foram colhidos com a Fiesc do nosso desempenho econômico. E, como todos aqui, né, eu digo que quem vem a uma audiência pública como essa, eu costumo dizer que a gente vai pregar para convertido, né? Naturalmente que todos vocês que estão aqui têm ciência do enfrentamento que nós precisamos fazer juntos e do absoluto colapso que nós estamos colocados aqui no litoral norte. Os acidentes que se multiplicam. E a gente tem uma concessionária, que é a Arteris, desde 2008, que tem, ao longo dos anos também, muitas notificações que foram somadas. Algumas eu as conheço desde o tempo que fui prefeita, né, pessoal? Então, essa história é longeva. A gente já se encrencou com o César umas 800 vezes, mas, por sua vez, a Arteris também se queixa da falta de revisão contratual de valores, o que a impede de fazer os investimentos que são devidos aqui. E os problemas são esses todos, que vocês conhecem,
que eu não vou aprofundar aqui, mas são inúmeros, né? A falta de segurança viária e tudo mais. Eu quero discutir com vocês 2 slides só, estes contribuição da FETRANSESC. De tantos números que eu poderia trazer, Dagnor, mas eu vou deixar para ti contribuir com o que vocês têm promovido de estudos. Prestem atenção nesse número. Olhem esse quadro aqui, ó. Nós somos um país uno, e eu não acredito na soberania de um Estado da Federação sobre o outro, não isso. Mas vamos analisar o contexto do Sul. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Santa Catarina, em bilhões, ela arrecada o muito próximo de 140 bi. Pouco menos, na margem de 120, Paraná e Santa Catarina. Nós recebemos de retorno de investimentos federais 12,8%. O Paraná, 27,6%. O Rio Grande do Sul, 27,5%. Qual é o problema? Por que nós não podemos ter, pelo menos, um equilíbrio de contas dentro da nossa região? Se nós, inclusive, arrecadamos cerca de 20 bi a mais de impostos para a União, pessoal. O que nós estamos aqui querendo levantar um debate de forma muito respeitosa é que a gente precisa melhorar o nosso canal do diálogo com o governo federal, porque já se começa por aí. Se nós tivéssemos 10 bi, que não chegaria aos 27,5% do que entregamos, se nós tivéssemos 10 bi a mais por ano, apenas isso já seria suficiente para a gente pagar boa parte das obras que estão sendo retardadas ao longo desses anos. Aí a gente tem, de 2023 para cá, uma discussão que trata da otimização contratual. É uma modelagem que o ministro Renan começa a discutir com o Estado de Santa Catarina em 2023, com o Brasil. Nós estamos na iminência, o contrato de concessão da Arteris, 25 anos. Tem mais, agora a partir do ano que vem, 7 anos pela frente, certo? É muito pouco tempo. E muitas obras que não foram feitas. Essa apresentação daqui para diante, esses números que vocês vão analisar em casa com calma, já é da tua apresentação, César. Aquela que foi feita nas nossas primeiras reuniões lá atrás, quando a gente começou a discutir a otimização. E aí, vocês vão ver aqui o descritivo de todas as obras que depois, se o César quiser explicar, ele pode ficar à vontade. Eu não vou me ater a todas elas, porque, de fato, assim, eu acho que a gente tem que fazer uma audiência pública bastante profícua. A maioria das pessoas que tem aqui tem domínio do que precisa ser feito de obras. Eu sempre falo, Pedrão, eu tenho um parco conhecimento de engenharia, de tráfego, não tenho especialização nessa área, mas tenho a experiência como ex-prefeita de Bombinhas, como gestora ao longo do tempo, e a minha vida fática, ela é... esses dias eu estava fazendo a conta, eu passo mais tempo na BR-101 do que em qualquer outro lugar na minha vida. Mais, Napoleão, tu deve ser mais ainda, porque tu vem de Blumenau, mais do que eu tenho de tempo com a minha família, mais do que eu tenho tempo no meu próprio trabalho. E nós não temos mais. Nós chegamos num ponto que não... Eu saio de casa todo dia de manhã, 6 horas da manhã, pessoal. Porque se eu sair às 6h30, eu me lasquei. Para qualquer lado que eu vá. Seja para Florianópolis, seja para Itajaí. E assim como eu, 100% dos trabalhadores que precisam desta rodovia para chegar aos seus trabalhos. Os prejuízos econômicos que nós estamos sofrendo são inadmissíveis, né? E essa é a situação que nos faz trazer essa contestação. Quando vocês olharem essa apresentação com mais detalhes em casa, vocês vão ver que ela é preparada lá em 2023, quando a gente começa a discutir. Eu estava falando para o César agora, qual é o problema? O problema é assim, ó, nós estamos muito cansados, é uma enrolação do cacete, uma enrolação tremenda que não acaba nunca. Se programa todos os prazos que foram discutidos, eles acabam que não dão certo. Porque aí não se avança, seja na revisão de valores, seja na repactuação. Aquilo que se via previsto de obras para iniciar em 2024, por exemplo, naturalmente que não aconteceu. 2025, menos ainda. E nós temos obras previstas
no cronograma, que começaria, ó, gente, o cronograma começaria em 2024, iria até 2030, das principais obras aqui da BR Litoral Norte, e absolutamente nadinha foi feito. Se nós tivéssemos pelo menos as marginais de Itajaí, todas elas conectadas, pelo menos isso, se no entorno das marginais, nas nossas cidades, nós pudéssemos trafegar por elas, a gente já teria um deságio no trânsito violento que nós estamos enfrentando aí. Enfim, e aí vocês, depois, se vocês quiserem tratar de todas as obras que estão previstas nesse novo pacote, vocês vão poder olhar com atenção, inclusive na questão econômica, tarifária, enfim, o que a gente enxerga hoje de problemas frente à otimização proposta. A primeira delas, a demora em definição do TCU, porque é uma discussão que, de fato, desde quando iniciamos até hoje, a gente viu que o país repactou outros contratos em nível de Brasil e esse, infelizmente, não andou. Os prazos de execução das obras, eles estão absolutamente defasados, né, pessoal? Muito longevos, intempestivos. E, no nosso ponto de vista, e aí não é a deputada Paulinha que está falando, a cidadã, os nossos amigos, quando a gente senta e conversa, não tem mais sanidade emocional para esse Estado esperar o nada. Nós temos que ter, seja por meio da revisão contratual pontual agora, até nesses próximos 7 anos que estão vindo por aí, ou a repactuação, enfim, o governo federal tem que iniciar alguma coisa, alguma obra efetiva de melhoria dessa 101 que está aí, né? A falta de planejamento integrado com o Estado, considerando o projeto Viamar. A audiência pública, vocês sabem, ela tem essa referência, falar da 101 e falar da Viamar. O governador Jorginho tomou para si essa ideia, promoveu as licitações, o secretário Gerri vai poder falar com muito mais qualidade e propriedade sobre isso, mas nós temos os projetos executivos finalizando, e o governador Jorginho tem dito que, no início do ano vindouro, agora, nos primeiros meses já do ano que vem, ele vai licitar o primeiro trecho da Viamar, desta rodovia paralela, e vai seguir com um processo, iniciando com 700 milhões de investimento do governo do Estado, e depois do processo concessional pronto, receber, evidentemente, esses 700 milhões de volta, mas o propósito e depois o Gerri confirma, é iniciar já no começo do ano a edificação da Viamar. Aí é o seguinte, nós temos uma rodovia que é a 101, que vai discutir uma otimização contratual revendo tarifa. Vou falar um número hipotético, tá, pessoal? Um número hipotético. Vamos supor que, para fazer todas essas obras aí, nos próximos 20 anos da 101, para começar as marginais, para fazer a ponte, para fazer, enfim, isso vai ter uma tarifa de R$10. Beleza. Mas, nesse meio tempo, está sendo construída a Viamar. E, quando ela ficar pronta, como é que essa conta vai fechar? Porque vai ter uma mudança de fluxo de veículos. Ela vai desimpactar o número de veículos. E aí, aí, seja o César não, que ele é pessoa física, seja a Arteres, ou qualquer outra empresa que venha fazer a gestão da 101, essa conta não vai fechar de novo, e esse é um grande problema que nós temos a enfrentar. Outra coisa, o que vai ser repactuado agora, no meu ponto de vista, é obra velha, é dívida passada, que deveria ter sido feita e não foi feito. E aí a gente vai repactuar para fazer marginais e ponte e tudo mais, e o que vai ser necessário fazer de investimento nos próximos 15 anos. Quando é que essa conta vai fechar? No nosso ponto de vista, o governo federal ele tem que sentar com o governo do Estado, entender a Viamar e fazer uma discussão única. Não dá para propor uma otimização contratual amanhã sem entender, junto com o governo do Estado, essa obra que o governador Jorginho, graças a Deus, e aí, pessoal, não é questão de fazer política, é questão de ser justo, graças a Deus, vai começar a iniciar daqui a pouco, no começo do ano que vem. Não se pode pensar num processo concessional, seja uma nova licitação, seja otimização, seja o que for, sem discutir essa rodovia paralela, que vai ser um investimento muito, muito, muito importante do governo do Estado aqui. Então,
Esses são os problemas que a gente aponta. A gente tem 7 anos de contratos restantes. Vale a pena a gente otimizar? Nesses 7 anos de contratos, por que a União não pode sentar com a empresa e dizer, bem, vocês precisam ter uma revisão de tarifa para que vocês possam começar a fazer no ano de 2026 alguma coisa? E aí, essa conversa não termina nunca. E todos os prazos, e eu estou falando isso para vocês porque tudo o que aconteceu de reuniões da BR-101, desde que eu sou prefeita, eu participo. Inúmeras audiências em Brasília, na NTT, com o ministro Renan, aqui, quando foi feita novamente, todas as reuniões eu venho participando. E eu já fui embora para casa feliz, algumas vezes, pensando, quando foi anunciada a otimização, eu pensei, puxa, finalmente agora vai começar alguma obra em 2024. O que aconteceu? Nada. Em 2025, nada de novo. E a gente sabe que o ano pré-eleitoral é um ano mais sensível. Qual é o meu propósito? E aí, cada um vai ter o seu propósito aqui para colocar. Do projeto Via Mar, Gerry, a gente trouxe até que o início da execução aqui é 2026, e esse prazo eu acredito que vai dar certo sim, porque a gente tem convergido muito. A gente tem um vídeo que depois, se vocês... Eu não vou colocar... Ah, já está aí, ó. Esperar não é opção para um Estado que trabalha então. E cresce a passos largos. Vem aí a Via Mar. Mais uma obra do governo do Estado para garantir segurança, mobilidade e desenvolvimento. A nova rodovia sai do trecho norte, na altura do acesso ao Distrito Industrial de Joinville, e vem paralela à BR-101 até o contorno viário da Grande Florianópolis. São 145 quilômetros de alívio para quem utiliza um dos trechos mais congestionados da BR-101 em Santa Catarina. Uma rodovia totalmente triplicada. A primeira estrada catarinense com limite de 120 quilômetros por hora. Santa Catarina tem pressa. A Via Mar começa agora. Tá aí. Eu ia dizer que era o videozinho que o governador apresentou. Tem mais um slide? Estou acabando já. Acabou isso? Acabou aí? Acabou. Depois a gente vai botar ali um QR Code, que a menina deixa ali o QR Code, que eu quero deixar para o pessoal. Qual é o nosso propósito? Nós temos 2 objetivos aqui. O primeiro deles é embalar isso de uma forma que a sociedade... que briga com a gente lá no Facebook, no Instagram, na rua, que não aguenta mais, o cidadão que não tem tempo para vir numa audiência pública, as pessoas que se utilizam dessa rodovia, compreendam o processo. A gente vai fazer um esforço de comunicação para dizer para as pessoas o que está acontecendo, os prazos que foram descumpridos, o que nos falta, e nós vamos organizar um movimento popular de uma forma simples, começando com um abaixo-assinado, requerendo ao governo federal que nos dê uma resposta eficiente, um prazo, não desses tantos que já foram descumpridos, de execução de melhorias e obras agora para 2026, porque a gente precisa e merece isso. Esse vai ser o apelo que a gente vai reproduzir também para a nossa bancada federal, que tem discutido temas ideológicos. Eu não estou aqui para desfazer disso, mas a gente tem que ter outras brigas. E, no meu ponto de vista, não existe nenhuma briga para Santa Catarina hoje maior do que o enfrentamento do pouco recurso que nós recebemos e a possibilidade efetiva de receber um investimento maior aí para a gente seguir com essa rodovia. Esse é um ponto que a gente gostaria de convergir com o governo federal. E o segundo propósito, pessoal, é a gente... E aí eu digo, termino... Voltando lá para aquela menina de 13 anos que começou no movimento estudantil, na política, virou prefeita e tem a oportunidade de ter uma voz como deputada estadual hoje, pessoal. Assim, ó, eu nunca vi as coisas caminharem na política quando não há mobilização popular. Não adianta. Nós estamos há anos aí, os políticos falando com os políticos, e eu me incluo. Não estou colocando na conta de ninguém, não, porque eu estou no meu 2º mandato de deputada, mas... Só os políticos falando com políticos sobre a possibilidade de melhoria dessa 101 não está dando certo.
E a gente está numa apatia tão grande, as pessoas não acreditam mesmo que pode acontecer alguma coisa de bom na 101, que ninguém está nem aí mais. E as pessoas seguem fazendo esses enfrentamentos. Tem um slide que eu não sei o que aconteceu com ele, que eu engoli ele pelo... Mas tomara que tenha na tua apresentação, que trata sobre os números do Brasil. Nós temos... Tu vai falar sobre esses números? É. O Dagnor vai mostrar para vocês. Se fosse só a situação econômica, mas a gente está matando muita gente. Esse último acidente que nós tivemos agora no sábado, que foram 10 vítimas, em que pese tem a situação da pessoa que se atravessou, 12 vítimas, né? 12 vítimas no total, das quais uma morte. Esse menino Diego que morreu, menino jovem, absolutamente saudável, que está com a esposa operando no hospital. Se tu parar para pensar, podia ser um irmão de vocês, um irmão meu, pode ser um de nós daqui a pouco. Porque esse é o caso. Nós temos 3 vezes mais acidentes e quase 3 vezes mais do que mortes do que a média nacional, pessoal. De 10 trechos complexos que nós temos das rodovias federais, 3 dentre eles, dos piores, estão aqui. Então, eu realmente, honestamente, eu acho que nós temos esse ano uma bala de prata para tirar, porque ano pré-eleitoral, a política fica mais sensível, o coração do político fica mais mole, é um ambiente em que a gente aprofunda o diálogo, sabe? Nós vamos ter eleição ano que vem, então eu acho que é um momento que Santa Catarina, as pessoas comuns, têm que entender essa conta. E nós temos aqui uma verdadeira legião de líderes, eu vejo muitos vereadores, pessoas influentes na sua cidade. Pedrão, a gente tem que mostrar para as pessoas. E nós vamos trabalhar nisso. A Alesc, a bancada do Vale, não é só a deputada Paulinha, nós vamos customizar uma comunicação eficiente aí, vamos colocar outdoor, se for preciso, vamos mobilizar as pessoas para que elas realmente compreendam que a voz de Santa Catarina tem que ser amplificada nesse momento. Nós não podemos esperar o que vai ser de uma negociação pontual de um contrato para, quem sabe, ter mais prazos e prazos postergados aí pela frente, pela falta de entendimento que a gente precisa convergir governo do Estado e governo federal na pauta da rodovia da BR-101 e da Via Mar, que é uma iniciativa aplaudível, louvável, que o governo do Estado está fazendo por todos nós. Era isso? A audiência aberta, e eu, em seguida, já passo a palavra para o Napoleão fazer as suas considerações. Muito obrigada, que Deus nos abençoe, pessoal. Oh, meu Deus, o deputado Júnior Cardoso, por gentileza, se junte a nós, deputado. Acabou de chegar o cartãozinho dele. E o prefeito Liba de Navegantes também está conosco? Quando o prefeito Liba chegar, vocês avisam que ele foi chamado para a mesa, tá? Obrigado. Boa tarde para todos, para todas. É sempre uma satisfação renovada estar em Itajaí, sobretudo na Univale, e, acima de tudo, para discutir aquele tema que é prioritário e absolutamente prioritário e fundamental para a vida de todos nós, para o desenvolvimento não só do Vale do Itajaí, mas de Santa Catarina e do Brasil, que é, de fato, a BR-101 no nosso litoral Vale Norte. Cumprimento com muito carinho a deputada Paulinha, que é a nossa querida coordenadora da bancada do Vale e também a proponente dessa audiência pública, colega deputado e amigo, querido pastor Júnior Cardoso, que representa aqui também a nossa região, secretário Gerry Comper, colega deputado estadual, secretário de Estado da Infraestrutura, e todas as lideranças aqui da área política, prefeito Robson de Itajaí, prefeito Pavan de Camboriú, prefeito Liba de Navegantes, tantas lideranças. Já chama o Robson. Por favor, nosso prefeito anfitrião, à vontade, bem-vindo. Vai, irmãozão. Cumprimentar, então, com carinho nossos líderes, né, da área política, da sociedade civil, muitos vereadores presentes, entidades de classe, ex-prefeitos, ex-vereadores, Polícia Rodoviária Federal, FETRANSESC, FIESC, muitos órgãos representativos, além da Artéries, que é a nossa concessionária. Muito objetivamente, nessa introdução,
a Assembleia Legislativa, nessa legislatura em que estamos aqui, eu, deputada Paulinha, deputado Gerry, deputado Pastor Júnior Cardoso, representando os colegas deputados estaduais, nós instituímos nessa legislatura um instrumento muito forte de mobilização, que são as bancadas regionais. Cada região do estado de Santa Catarina tem formalmente, constitucionalmente, regionalmente, a sua bancada regional. E as bancadas regionais têm esse papel de, do ponto de vista suprapartidário, reunir a sociedade civil e estabelecer aquilo que seja a prioridade das prioridades. E a bancada do Vale estabeleceu como prioridade das prioridades, como meta número 1 e como condição indispensável para a nossa condição de vida e desenvolvimento, justamente a questão da BR-101. O nosso Vale Norte está colapsado, sufocado, a artéria está entupida e vai nos levar ao tombamento e à morte. Então, a bancada regional, a bancada do Vale, nesse momento coordenada aqui pela deputada Paulinha, tem como prioridade absoluta essa questão da BR-101. Por outro lado, a Assembleia Legislativa instituiu nessa nossa legislatura o programa Assembleia Itinerante. Então, a Assembleia está percorrendo toda Santa Catarina, e mais uma vez estamos aqui no Vale do Itajaí, e nada mais simbólico e nada mais emblemático que iniciar a programação da LESC Itinerante aqui no Vale do Itajaí, justamente por esta audiência pública, que é para botar muito claro para toda a sociedade catarinense qual é a prioridade da Assembleia Legislativa e qual a demanda mais prioritária do Vale do Itajaí em relação a Santa Catarina e ao desenvolvimento do Brasil, que é justamente enfrentar e vencer esse grande desafio. Portanto, é uma prioridade mais que absoluta, indispensável e fundamental, porque o Vale do Itajaí é a região número 1 em população de Santa Catarina. É a primeira região em relação ao desenvolvimento econômico, em relação ao produto interno bruto. E nós não queremos nada a mais do que ninguém, nenhuma outra região do Brasil. Mas nós queremos, no mínimo, justiça e proporcionalidade, que volte para cá aquilo que nós mandamos em termos de progresso e desenvolvimento. Senão fica aquela história de voltar a conta-gotas. A gente manda muito, volta pouco, vem migalhas, tem que se humilhar. E a gente precisa, de fato, ter um retorno condizente daquilo que o Vale do Itajaí representa para Santa Catarina e para o Brasil. O número 1 em população do Estado, o número 1 em economia do Estado, o número 1 em produção do Estado, e a gente não pode mais ficar à mercê. Tratar a questão da BR-101 no litoral Vale Norte não é só uma questão regional. É uma questão estratégica e indispensável para o desenvolvimento do Estado e do Brasil. A movimentação dos portos do nosso Estado passa necessariamente pela BR-101. A movimentação aeroportuária, a movimentação portuária, a exportação de Santa Catarina passa por aqui, a importação de Santa Catarina passa por aqui, a produção econômica do Estado passa por aqui, e nós aí temos um custo elevadíssimo e tentamos ser competitivos apesar disso. Mas aí a carga fica pesada para o setor produtivo. Sem contar aquilo que é o mais importante, as vidas, a vida de cada um, porque ninguém mais sabe a hora que vai chegar em casa. Nós aí que estamos, né, ida e vinda toda semana por aqui, a gente quer poder encontrar o filho da gente acordado para dar um abraço, um beijo, e não sabe se vai chegar a tempo de encontrar acordado para dar um beijo. A gente tem que sair antes deles acordarem e o filho da gente nem vê a gente durante o dia deles, porque a gente sai antes deles acordarem e volta depois que eles já estão dormindo, porque a gente não sabe o inferno que vai ser a ida e a volta. É um tormento, é um perrengue que atrasa literalmente a vida de todo mundo, além das mortes. Então, é fundamental que haja aqui essa força-tarefa para as ações de curto, médio e longo prazo, e evidentemente que a questão de longo prazo, e é importante enaltecer essa ação do Estado, é a rodovia Via Mar, é a BR-102, esse novo contorno viário, e o exemplo do contorno viário da Grande Florianópolis é o exemplo eloquente do quanto é possível e do quanto faz a diferença do dia para a noite a abertura do contorno viário. Então, exatamente, para deixar bem prático, né, aquilo que se pretende, se almeja, é aquele contorno viário da Grande Florianópolis trazido para cá, e esse é o projeto da Via Mar, que a gente chama da BR-102. Destacar mais uma ação do Estado, secretário Gerry Comper, uma ação importante, estratégica, inteligente, para mostrar que questões de curto e médio prazo também fazem a diferença, enquanto aquele objetivo estratégico final, que é a Via Mar, que é a 102, que esse contorno viário acontece. Essa ação que está sendo executada em tempo recorde e com muita qualidade de execução, que são as alças do acesso a Itajaí, a Brusque, a ligação da Antônio Raio, a BR-101, ela é estratégica e fica, inclusive, mais um clamor dentro de uma ação
como essa, inteligente como está sendo a da Antônio Raio, que viabiliza esse acesso a Brusque a Itajaí, mas também a rodovia Jorge Lacerda, que o Estado possa também projetar as alças viárias da Jorge Lacerda, do acesso a Blumenau, Gaspar, Ilhota, até Itajaí, fazendo essa confluência da BR-101. Exatamente essa ação da Antônio Raio, que é inteligente, estratégica, ligando a região de Brusque a Itajaí, a 101, nós precisamos também na Jorge Lacerda, na região de Blumenau, em relação a essa ligação. E fica esse apelo também como sugestão, como pedido, como clamor aqui da nossa bancada em relação a isso. No mais, sucesso aqui em relação a essa audiência pública e, como disse, é muito emblemático, deputada Paulinha, deputado Gerry, deputado pastor Júnior Cardoso, nós termos a sessão itinerante da Assembleia neste ano aqui na Foz do Itajaí e abrirmos a programação oficial da Assembleia Legislativa com essa audiência pública para centralizar e deixar muito claro e muito emblemático aquilo que é a prioridade das prioridades, a 101, porque Santa Catarina não pode esperar. Obrigada, meu amigo. Eu quero aqui também, de forma muito breve, e ainda em tempo, agradecer, em nome do reitor Sequinel, à Univale pela disposição do espaço, por nos acolher com tanto carinho aqui, nos permitir estar mais perto da população. Deixo também um abraço e registro à presença do ex-prefeito Aquiles, que foi também presidente da ANFRE e liderou essa pauta com muita bravura em muitos encontros, né, prefeito? O ex-prefeito Marcos Pedro, ex-prefeito Luiz Alves também está presente, o ex-prefeito Jorge de Timbó, eles todos que seguiram nessa jornada conosco aí nos últimos anos. Quero agradecer também a presença do vereador Nelson de Barra Velha, que inclusive participou do acolhimento nesse último, estava nos relatando desse último episódio, desse último trágico acidente em Barra Velha. Agradecer a presença do ex-vereador Osmar Teixeira, o excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Camboriú também se faz presente, meu querido amigo Josias, parceiro do Pavão para todas as horas, excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Navegantes, o Ricardo, que também nos acompanha hoje. O Liba, não sei se já voltou, quando ele voltar, vocês chamem ele, tá, pessoal, que eu não estou enxergando ele daqui. O senhor secretário de Comunicação do município de Camboriú, Paulo Ricardo da Silva, senhor vereador do município de Itajaí, Leonardo Peixoto, também está conosco, Cris Stewart, minha amiga, que é membro do Fórum Metropolitano da região da ANFRE, está conosco também o Gabriel Gonçalves Anon, que representa nesse ato o deputado Mário Mota, secretário de Governo e Infraestrutura do município de Itapema, o Marcelo, que representa o prefeito Xepa nessa ocasião, e o Daniel Cecílio Neves, que representa nesse ato o nosso presidente da ANFRE e o prefeito do município de Pissarras, Tiago Balti. Eu vou fazendo as saudações ao longo da jornada. Júnior, queres deixar uma palavrinha breve? Pessoal, boa tarde a todos. Quero cumprimentar a minha amiga Paulinha, que coordena essa audiência pública, e também a nossa bancada do Vale, meu amigo deputado Napoleão, Gerry, nosso secretário, em nome deles os demais, também o prefeito anfitrião, nosso amigo Robson. Já ouvimos muitas coisas interessantes na tarde de hoje, né? E eu quero só corroborar algumas coisas que eu achei pertinentes. Quando a deputada Paulinha falou que nós não podemos ficar falando de político para político. Eu achei muito importante isso, porque, na verdade, é o que acontece todos os dias, né? Político, falar com político não resolve muita coisa. Mas quando a gente constrói, né, uma audiência como essa, várias cabeças pensantes, não obstante de tudo isso, não precisa ser um deputado, um prefeito, mas alguém que ame a nossa região. Quando eu ainda era criança, nasci em Camboriú, então a BR-101 ia e voltava, era praticamente um caminho de carroça. Hoje, a gente fazendo 10 mil quilômetros por mês, né? Eu digo sempre que o coração da gente sempre está no para-choque do carro, né? E por 30 minutos eu me livrei de 3 acidentes fatais aqui. Eu acho que é a hora de nós nos juntarmos, entendermos da nossa responsabilidade de unirmos forças,
Como bem disse a Paulinha também, os recursos que o Estado de Santa Catarina arrecada, os recursos que a União recebe do Estado de Santa Catarina, né? E a contrapartida ínfima, é quase que impossível nós construirmos alguma coisa sozinho. Mas eu também quero exaltar a coragem do nosso governador, que de início vai aportar 700 milhões de reais, no total de 9,6 bilhões de reais, para 145,125 quilômetros, para que a gente possa desafogar, né, a BR-101, até que todo esse imbróglio jurídico, né, essa burocracia seja resolvida e, então, nós possamos avançar. Parabéns a todos vocês que estão aqui e eu passo a palavra a quem de direito. Obrigada, Júnior. Quero agradecer também ainda o senhor André de Oliveira, vereador do município de Itapema, a Cidinha, que é assessora do deputado Volney Weber e o representa nessa audiência, a Tati Souto, que representa o deputado Camilo Martins, e sigo já, Dagnor, passando a palavra para ti, pode ser? Os meninos deram preferência, que o prefeito Pavão, o prefeito Robson e o Jerry deram preferência para ti. Prefeito Liba, a presença de Vossa Excelência está sendo requerida aqui na frente, por gentileza. Boa tarde, pessoal. Cumprimento especial, deputada Paulinha, agradeço pela oportunidade, o convite, seu nome, cumprimento todos os componentes da mesa. Dizer que, para nós, da FETRANSES, que representamos o setor de transporte de cargas em Santa Catarina, é uma satisfação poder estar aqui e falar sobre um tema que tem nos perturbado muito ao longo dos últimos anos. Para nós, na Federação, a pauta da infraestrutura de Santa Catarina é uma pauta permanente e prioritária. Primeiro, porque nós desenvolvemos a nossa atividade econômica sobre rodovias. E Santa Catarina tem a menor malha rodoviária pavimentada do Brasil. E nós temos em Santa Catarina uma das maiores densidades de frota, ou seja, de veículos, para cada quilômetro de rodovia pavimentado. Só fazer um paralelozinho rapidamente. O Paraná tem em torno de 420 veículos para cada quilômetro. Santa Catarina tem mais de 900 veículos para cada quilômetro pavimentado. Aí a gente começa a entender um pouquinho daquilo que nós estamos falando aqui, em termos de congestionamento, em termos de acidente, em termos de uma realidade que envolve a nossa infraestrutura. Santa Catarina é um estado diferenciado, sobre uma série de aspectos, que já foram citados aqui. A gente fala de pilares estruturantes, a gente fala de saúde, educação, portos, aeroportos, segurança pública. Santa Catarina é referência, pode melhorar, sim, tem espaço, mas quando a gente fala de infraestrutura rodoviária, nós temos um passivo muito grande. Isso tem custado muito caro para Santa Catarina, e principalmente quando a gente fala em segurança. Vidas não têm preço. A gente fala de prejuízo econômico, normalmente fala em prejuízo econômico, né? E quando a gente fala de vidas que se perdem no Brasil, em rodovias federais, são mais de 6 mil mortos apontados em 2024. E quando a gente fala em 2025, Manuel, nós usamos os dados da Polícia Rodoviária Federal, do primeiro semestre de 2025, e eu gostaria de começar a nossa abordagem rapidamente, considerando alguns dados que envolvem acidentes de trânsito, contemplando a realidade de Santa Catarina, ela já destoa da realidade brasileira. Eu só vou usar o parâmetro de mortes em rodovias federais para cada 100 quilômetros. Enquanto que a média brasileira é de 4 óbitos para cada 100 quilômetros em rodovias federais, em Santa Catarina nós temos 10 óbitos. E quando nós comparamos Santa Catarina com o trecho norte da BR-101, nós temos 24 mortos para cada 100 quilômetros. Então, é um dado que nós temos que começar a entender. A gente começou a assimilar como normal. Pessoas que morrem no trânsito todo dia morre gente no trânsito. Isso é normal? Não pode ser entendido como normal. E principalmente no estado
como de Santa Catarina. Aqui, mais uma vez, uma referência entre a realidade brasileira em termos de óbitos, acidentes, feridos e óbitos, comparando com o nosso trecho norte. Olha a discrepância que nós temos na proporcionalidade para cada 100 quilômetros, são dados da Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, nós temos, na realidade brasileira, 4 para cada 100, e no trecho norte nós temos 24 óbitos para cada 100 quilômetros. E aqui nós temos uma outra consideração que a gente faz, considerando todo o trecho da BR-101 brasileira. Nós temos, no total, 3.777 quilômetros pavimentados. O trecho norte são 245 quilômetros. Ou seja, os 245 quilômetros representam 6% do total da malha. Só que quando a gente fala em acidentes, nós respondemos nesse trecho por 25% dos acidentes dessa malha de 3.700 quilômetros. Quando a gente fala de feridos, nós falamos de 23% dos feridos. E quando a gente fala de óbitos, 16% do total de óbitos da malha rodoviária federal da BR-101 concentra no trecho norte de Santa Catarina. Isso é normal? Aqui eu falo um pouquinho do nosso setor. Nós temos um prejuízo estimado na ordem de 1,2 bilhões de reais por ano em 2 indicadores. Perda de produtividade. A quantidade de caminhões que nós temos hoje empilhados no colapso da BR-101 gera um prejuízo na ordem de 1,2 bi por perda de produtividade e aumento do consumo de óleo diesel. Além disso, a gente fala muito hoje na questão ambiental. Nós temos uma emissão adicional de mais de 20 mil toneladas de CO2 por ano por essa realidade que nós vivemos. Nós não podemos encarar como utopia, muitas vezes, que todo mundo fala em eletrificação, em uma série de avanços e evoluções, e olha o impacto ambiental que nós temos pela realidade que nós convivemos hoje no trecho norte da BR-101. Ainda temos a questão, nós sabemos a quantidade de obras que estão dentro do contexto da otimização que está sendo proposta com a concessionária. E temos um desafio que contempla a questão do Morro dos Cavalos, né? Nós defendemos e entendemos que, efetivamente, e me parece que existe uma anuência da própria concessionária do trecho norte em favor da concessionária trecho sul, então há uma convergência de propósito, uma para, eventualmente, conceder o trecho para o sul e a outra para receber, para que a obra que for definida seja efetivamente executada com total prioridade e celeridade. Por quê? Porque é uma obra importante, de alto impacto, a exemplo de que nós temos hoje no trecho norte. Não é o mesmo nível de colapso ainda, mas pode virar a qualquer momento. É um tema extremamente importante e prioritário. Até por conta da última audiência, não sei quem participou, da audiência promovida pelo deputado Vampiro, na última semana em Brasília, nós tínhamos algumas informações extremamente interessantes. O projeto, não sei se o Edson deve ter acompanhado também, né, Edson? A questão do volume de investimento, na questão do projeto que já tem através do DENIT, que já existe o licenciamento ambiental, existe uma condição de celeridade, eventualmente, na execução dessa obra, desde que ela seja, eventualmente, transferida para a gestão da concessionária do trecho sul. Agora, o que nos deixa de uma forma muito intranquilos, né? Na verdade, as obras que estão sendo hoje apontadas no processo de otimização, elas já foram indicadas para a NTT em 2015, na verdade, né? Então, o que nos deixa angustiado? Por que é que essas obras não foram tratadas ou incorporadas ao contrato ao longo desses 10 anos? Ou seja, essas obras foram previstas em 2014 e 2015 como sendo necessárias, imprescindíveis, para evitar o que nós estamos vivenciando hoje. E essas obras já deveriam ter sido entregues para a sociedade catarinense. Então, essas obras estão dentro hoje do escopo da otimização que está sendo proposta. Aqui nós temos o documento enviado pelo grupo GPT da época, em 23 de fevereiro de 2015, ao diretor-geral da NTT à época, né, que era o Jorge Bastos. Então, esse foi o documento de encaminhamento das obras que estão listadas aqui.
Essas obras nada mais são do que as obras que estão sendo tratadas agora na otimização. Pergunto, por que isso não aconteceu? Qual é a consequência da omissão das autoridades, dos agentes públicos, dessa época, pela não execução dessas obras que estavam sendo propostas, sugeridas, e quais são as consequências que nós estamos pagando em prejuízo econômico e em termos de vidas que vão se perdendo? Aqui um pouquinho do cenário do andamento na questão da otimização, né? Enquanto no TCU, atrasado, como a deputada Paulinha falou, mas a expectativa é que a gente tenha o avanço que o tema precisa. Aqui nós temos para compartilhar algumas outras informações. O contrato de concessão, ele prevê a garantia da fluidez do tráfego, do trânsito. E isso, infelizmente, acabou ficando pelo caminho. Portanto, a concessionária recebeu, ao longo desse período de concessão, mais de 860 notificações por descumprimento de contrato. E isso nos preocupa, por conta de que a concessionária efetivamente acabou não entregando aquilo que deveria entregar ao longo do curso do contrato. E aí eu pergunto, por que não aconteceram as revisões quinquenais? Ou seja, nós não tivemos nenhuma revisão quinquenal do contrato com incorporação de obras. E tudo indica que é em decorrência da performance do contrato que isso acabou não acontecendo. Então, a maioria das obras que foram apontadas lá atrás estão agora sendo indicadas na otimização. A preocupação é, se nós vamos manter uma otimização com a concessionária que não performou, qual é a probabilidade que efetivamente nós teremos as obras que não foram entregues até agora e que agora seriam entregues ou serão entregues? É um questionamento que a gente deixa como preocupação. E uma outra questão que a gente entende, que a Paulinha falou, a questão da Via Mar. Nós não podemos discutir a otimização e obras da otimização sem considerar a questão da Via Mar. E nós entendemos que, efetivamente, mesmo executando todas as obras da otimização, não vão resolver o problema em direção ao futuro, porque são obras do passado que deveriam ser entregues no presente para que nós tivéssemos segurança, fluidez e previsibilidade. Portanto, quando essas obras forem entregues, com certeza, nós já teremos outras demandas. Por isso é importante que nós tenhamos uma conexão entre o governo do Estado e o governo federal na discussão e no entendimento e na contemplação desses dois projetos, ou seja, da otimização conjugada com a Via Mar. Algumas perguntas, né, que ficam aqui. A otimização do contrato da concessionária, onde a sociedade civil mal tem conhecimento do cumprimento do contrato. Como beneficiar a concessionária, que ela foi contemplada como uma concessionária ruim, para um contrato novo de mais 15 anos? Como falar de eficiência do serviço se o usuário paga pedágio para andar numa rodovia congestionada, com trechos recorrentemente elencados como os mais perigosos do Brasil? Conforme a Paulinha falou anteriormente, dos 10 trechos mais perigosos de rodovias federais do Brasil, 3 trechos estão concentrados no trecho norte da BR-101. Então, é um cenário extremamente crítico. Não estou aqui querendo apontar o dedo para a concessionária. Eu estou fazendo algumas constatações históricas recorrentes, e eu entendo que o principal responsável por tudo que nós estamos vivendo é a omissão da NTT. A NTT foi omissa na gestão do contrato e na questão das obras que haviam sido apontadas. Portanto, essa é a nossa principal indignação, e entendendo quais são as consequências para a sociedade catarinense em decorrência daquilo que não aconteceu ao longo desse período. Aí nós temos aí a visão nossa em relação aos impactos que traria a Via Mar já na BR-101, né? Redução do índice de acidente, número de feridos e o número de óbitos. Entendemos efetivamente que a Via Mar é um projeto que vai resolver definitivamente o problema do que nós temos em termos de colapso da BR-101, e nós precisamos entender a questão do equilíbrio econômico dos contratos, né? Nós não podemos conceber o contrato da BR-101 Norte otimizado sem considerar a implementação e o cronograma de implementação da Via Mar, porque nós poderemos ter, como já foi citado anteriormente pela deputada Paulinha, um desequilíbrio econômico, novamente, do contrato da concessionária que vai operar a otimização do trecho norte,
quando da disponibilidade do trecho da Via Mar. Então, as coisas precisam ser conectadas. Talvez não haveria necessidade da execução de todas as obras que estão dentro do escopo da otimização. Nós defendemos, nós, dentro da federação, que deveríamos executar obras emergenciais dentro do contrato de concessão até o ano de 2033, como as terceiras faixas, as marginais, a ponte sobre o rio Itajaí-Açu e outras melhorias no trecho de Joinville, e conectando uma concessão única, contemplando a Via Mar e o trecho norte da BR-101. Pelo menos essa é a nossa visão, é a nossa posição, é o contraponto em relação àquilo que está sendo posto. Nós não estamos dizendo que está errado. As obras são importantes, só que, infelizmente, elas estão atrasadas. E nós precisamos de uma solução estruturada. Por isso, Gerry, fica aqui o apelo ao governo do Estado para que, efetivamente, nós tenhamos celeridade na execução do projeto Via Mar. Aqui já tinha comentado sobre quais são as soluções, as propostas que nós estamos sugerindo. Era isso, pessoal. Agradeço pela oportunidade. Forte abraço a todos. Muito obrigada, meu irmão. Eu quero dizer a vocês todos, pessoal, que a nossa audiência está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube da LESC. Tem muita gente participando de modo virtual. Então, se vocês também quiserem avisar algum amigo que não pôde vir, que quer seguir assistindo, ela está sendo transmitida. Aquele QR Code que a gente está disponibilizando ali é para quem quiser depois receber a apresentação e participar do abaixo-assinado que nós vamos promover, tá, pessoal? Agradeço também a presença do vereador Samir, de Balneário Camboriú. Chegou também o vereador João Forte, de Pissarras. A Monique de Pietro, que é presidente da Associação Empresarial de Balneário Camboriú e Camboriú, a Cibalc. A Débora Celine, que preside a Associação Empresarial de Navegantes e também está conosco. Eu agora franquio a palavra ao Manuel, que é o responsável pela Polícia Federal, Rodoviária Federal aqui no nosso estado, para deixar suas considerações. Boa noite. Quero cumprimentar a deputada Paulinha, os demais membros da mesa, e só complementar alguns dados trazidos aqui pelo presidente da Federação de Transporte. Santa Catarina, nós temos a nossa malha viária não é uma malha viária, estou falando da malha viária federal, né? A malha viária federal de Santa Catarina não está entre as maiores malhas viárias do Brasil, muito pelo contrário. No entanto, nós somos o segundo estado em número de sinistro, em número de acidentes. Nós só perdemos para Minas Gerais, que tem mais que o dobro da malha viária de Santa Catarina. Então, se a gente for olhar proporcionalmente, nós somos o estado com maior número, proporcionalmente, nós somos o estado com maior número de acidentes no Brasil, infelizmente, né? Não é coisa para a gente se orgulhar que nós estamos nesse triste ranking, né? Então, nós somos, proporcionalmente, o estado com maior número de acidentes em rodovias federais. Então, a gente vem, ano após ano, mantendo essa segunda posição. Então, nós temos uma média de 7 a 8 mil, às vezes passa um pouquinho de 8 mil, acidentes por ano, e de 350 a 400 mortes. O número de mortes, a gente fica em 4º lugar. Paraná nos passa, e tem outros estados aí que nos passam, Bahia nos passa, na questão de número de mortos. Então, os nossos acidentes são um pouco menos violentos, vamos dizer assim, do que alguns estados que a gente fica na quarta posição em número de mortos. Tá? Mas em número de acidentes absolutos, nós somos sempre o segundo lugar. Então, além daquilo que falou o presidente da federação, que proporcionalmente nós temos mais veículos por quilômetro de rodovia que outros estados, tem um outro detalhe que agrava a nossa situação. Se nós olharmos, nós somos um corredor que liga Centro-Oeste, Paraná, ao Rio Grande do Sul.
Além disso, nós temos um litoral muito atrativo, né, que traz muitos turistas. Se a gente passar aqui em Itapema, parece que tem uma plantação de edifícios ali, né? Todo dia surge um edifício novo. Então, cada vez mais, pela quantidade de edifícios que a gente vê construindo nesse litoral, isso vai aumentar numa proporção absurda, né? Então, realmente, é urgente esse debate de buscarmos soluções, porque realmente cada vez nós vamos ter o caos estabelecido que já estamos, e esse caos que a gente pensa que não pode piorar, vai piorar. Da proporção que vem crescendo o nosso litoral, principalmente no verão, isso vai parar, vai parando cada vez mais. Então, realmente, é muito importante esse debate. Muito obrigada, Manuel. Muito obrigada. Gente, os prefeitos aqui da mesa, o prefeito Robson e o prefeito Liba de Navegantes, abriram mão das suas falas agora para, na fala do secretário Gerri, a gente já abrir as inscrições. Nós já temos aqui 2 inscritos. Passo a palavra para o Gerri e combinamos já, eu e o César, que ele vai falar mais no final, porque se alguém tiver mais alguma coisa para perguntar para a Artérias, ele responde de uma vez só, né, César? É isso. Show. Pessoal, primeiro, queria poder estar aqui com vocês, agradecer a presença de cada um, de cada uma, parabenizar aqui a deputada proponente, a deputada Paulinha, por essa audiência pública, mais o deputado Napoleão, mais o querido amigo deputado Júnior, os prefeitos aqui, prefeito de Itajaí, de Navegantes, que se encontram, Manuel, da superintendente da Polícia Rodoviária Federal, obrigado, Egídio, César e o meu amigo, que a gente batalha muito, desde que a gente teve a oportunidade de chegar como secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, o Dagnor sempre foi um parceiro. Tivemos já audiência juntos em Brasília, com o ministro, enfim, com o governador. Queria que se levantasse, por gentileza, o Alexandre e o Vicelar. Esses 2 jovens aí são engenheiros, são superintendentes hoje que a gente tem lá em Florianópolis. O Vicelar é do DENIT, já tocou algumas obras, né, Dagnor, enquanto superintendente do DENIT, hoje está à disposição da secretaria. O Alexandre, engenheiro, desde a época do Luiz Henrique, nas regionais, então nos acompanha. Obrigado pela presença, como os demais colaboradores da secretaria. Gente, quando nós assumimos o governo Jorginho Melo, a gente encontrou, e aqui o Dagnor, a Fies, que é conhecedora, um estudo feito, as nossas rodovias estaduais com mais de 73% entre ruim e péssima. E quando foi lançado o programa Estrada Boa, Dagnor, hoje, deputado, a gente já encontra ali com mais de 80% entre ótima e boa. E aqui a gente pode falar, o ex-prefeito Aquiles, 8 anos, que fez um grande mandato, empenha, exemplo, a Transbeto, que a gente acabou recuperando. E assim, por toda Santa Catarina. Quando a gente fala em Santa Catarina, não temos áreas de escape. Estamos construindo 2 áreas de escape agora na Serra Dona Francisca, em Joinville. E assim, muita gente está fazendo. Quando a gente fala da BR-101, Manuel, todos nós somos conhecedores. Só a gente não sabe mais para onde ir. Aquilo que o deputado Napoleão falou é verdade, gente. A gente não sabe para onde correr. Ou se sai de madrugada, ou se sai de noite, a gente não sabe mais o que fazer. Por isso, alguém procurou fazer e está fazendo a sua parte, e aqui a gente tem que fazer justiça ao governador Jorginho Melo. Aqui nós vamos entregar, final do ano, junto com o prefeito Robson, já estivemos junto com o prefeito, com o governador, são 4 alças, 2 viadutos e mais uma ponte sobre o Rio Canhanduba, que todos nós praticamente passamos agora. Então, a gente está tentando buscar esse gargalo que a gente tem aqui na BR-101, fazer alguma coisa, e o governador está fazendo. E lançamos também esse projeto forte, que é o Via Mar. São 145 quilômetros, gente, saindo do eixo industrial de Joinville e chegando até o contorno viário da Grande Florianópolis. Aqui já muito bem colocado pela deputada Paulinha, no vídeo, onde lançamos
os 4 lotes de projeto em execução, que era para ser entregue na metade do ano que vem, vamos entregar agora, até final do ano, 4 lotes saindo da área industrial de Joinville, chegando até aqui na frente, na 486, com entroncamento com a BR-101. São 4 lotes aonde nós queremos, no próximo início do ano, o governador poder licitar e dar a ordem de serviço para iniciarmos, deputado, essa obra que, com certeza, vai ser o grande divisor de águas aqui para o nosso litoral catarinense. E o remanescente, Dagnor, nós vamos licitar ainda esse ano, que são 60 quilômetros, saindo daqui, chegando até o contorno viário da Grande Florianópolis. Enfim, gente, estamos procurando fazer a nossa parte. E o governador lançou o maior programa da história de Santa Catarina em investimentos em rodovias estaduais, que é o programa Estrada Boa, mais de 3,5 bi em investimentos. Como lançou agora também o Estrada Boa Rural, que é 1 bi por ano, graças à Assembleia Legislativa, que é parceira do governo, enfim. Estamos procurando fazer a nossa parte, estamos trabalhando, acelerando, para que a gente possa, o mais rápido possível, entregar obras importantes para Santa Catarina. E essa audiência pública, essa iniciativa aqui da deputada e dos deputados é fundamental e importante. Por quê? Porque nós vamos ouvir vocês que vivem, que moram, que estão todos os dias aqui enfrentando esse grande problema que nós temos. Sem contarmos que estamos chegando aqui praticamente menos de 60 dias, com a grande temporada, que Santa Catarina sempre é um sucesso no turismo, e não vai ser diferente, por isso essa preocupação ela é importante. Parabenizo mais uma vez a Assembleia Legislativa pela iniciativa, por estar à frente, querendo ajudar que Santa Catarina cresça cada vez mais. Por isso estamos à disposição, sempre obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Gerry. Meus amigos, nós vamos iniciando as inscrições, então. Vamos ouvir o primeiro inscrito, nosso amigo ex-vereador e comunicador Osmar Teixeira. Eu quero fazer um pedido, pessoal. Embora nós tenhamos o microfone disponível, como a audiência pública está transmitida ao vivo, eu peço que vocês façam uso da fala aqui na tribuna, para que as pessoas que estão nos assistindo possam dignamente ouvir vocês, tá bom? Logo depois do Osmar Teixeira, na fala dele, pessoal, quem quiser se inscrever, por gentileza, levanta a mão. A nossa assessoria vai buscar o nome de vocês para a gente fazer o chamado aqui. Muito obrigado, boa noite a todos aqui presentes. Parabenizar a deputada Paulinha pela iniciativa. Quero cumprimentar o prefeito anfitrião, o prefeito Robson Coelho, e faço esses cumprimentos, que eu e o Robson fomos adversários na eleição do ano passado, mas quando a gente trata de um assunto tão importante para o nosso povo, não existe bandeira partidária, existe o compromisso de políticos comprometidos com a nossa população. E é isso que, nos dias atuais, a gente percebe que falta. A gente discute todo tipo de problemas do ponto de vista ideológico, e aquilo que realmente pesa lá no dia a dia, na população que nos paga, nós deixamos em segundo lugar. Nesse momento em que nós estamos aqui nesta audiência pública, acabamos de ter uma morte na cabeceira da ponte que liga Itajaí e Navegantes. Uma senhora e sua filha estavam nessa moto, a moto foi parar embaixo do caminhão e essa senhora faleceu. A filha está aos prantos nesse momento na cabeceira da ponte Itajaí e Navegantes. Mas, Osmar, muito disso é a questão da imprudência. Ora, senhores, mas para que existe a força do Estado, se não para amenizar os impactos daquilo que é imprudência? Existe a imprudência, mas existe a falta de infraestrutura, e o secretário Gerry falou muito bem aqui. O prefeito Robson comanda a cidade que tem o maior PIB do estado de Santa Catarina. Nós somos a cidade que mais contribui, mas somos a cidade que menos recebe. É inadmissível que o município que mais contribui com esse estado, e o estado que tanto contribui com Brasília, que esta cidade não tenha marginais ligando o município de ponta a ponta, o que eleva ainda mais o fluxo na rodovia principal. Então, nós temos muito o que discutir, e muito me entristece, porque eu estou vendo aqui o representante da Arteres. Nós temos, sim, muitos apontamentos, e eu diria ao senhor diretor César, com todo respeito, que a população de Itajaí se sente menosprezada pela Arteres, em vários aspectos.
Eu preciso ser muito franco e respeitosamente dizer isso ao senhor. A população de Itajaí se sente muitas vezes abandonada pela autopista. Mas eu entendo que a Artérios também tem os seus posicionamentos. E agora, muito lamento eu que a NTT não esteja presente aqui nessa audiência pública. Eu recebo a informação de que enviaram um e-mail para a deputada Paulinha dizendo que não poderiam estar presentes porque emendaram o feriado do Dia do Servidor. Será que não havia ninguém que poderia estar aqui nessa audiência representando a Agência Nacional de Transportes Terrestres? Será que é esse o tratamento que nós merecemos? Que um feriado impeça a NTT de responder a Artérios, de responder aos deputados, deputado Napoleão, deputado Júnior, de responder aos prefeitos, prefeito Liba Fronza, que tanto querem respostas aqui? Então nós temos um problema muito sério, senhores. E esse problema ele precisa ser tratado com responsabilidade e não com desleixo. Eu tenho certeza que meus colegas vereadores, vereador Sandro, vereador Xande, quero cumprimentá-los, vereador Leandro e todos os demais que estão aqui, querem hoje realmente uma satisfação. Nós discutimos muitas coisas, mas nós precisamos efetivamente de solução. E quando uma NTT se recusa a estar aqui por um motivo tão pífio, enquanto famílias lamentam a perda de seus entes queridos, secretário Gerri, eu acho que isso já diz muito a respeito da maneira como nós temos sido tratados. E isso não é nada desrespeitoso em minha fala aqui. Desrespeito é o que tem existido com a população catarinense, com a população da Anfre, com a população de Itajaí. Muito obrigado. Muito obrigada, Osmar. Prefeito, eu tenho aqui... Perdão. Só um minutinho. Está inscrito agora Gabriel Gonçalves Zanon, assessor parlamentar do deputado Mário Mota, por gentileza. Boa noite a todos. Eu venho fazer uso dessa tribuna, a deputada Paulinha, cumprimentá-la e parabenizar pela audiência, cumprimentar o prefeito Robson, cumprimentar o deputado Napoleão, o secretário Gerri e aos demais autoridades presentes. Eu faço essa fala na condição de ex-vereador do município e atualmente como coordenador parlamentar do mandato do deputado Mário Mota. Que é uma grande preocupação do deputado, Paulinha, essa questão da nossa BR-101 e que muito influi, infelizmente, temos que lamentar uma morte há pouco, né, vereador João, que estava vindo e se atrasou justamente por causa dessa morte na BR-101. Mas eu vou tocar aqui na questão primordial também, que é a questão do turismo. A maioria daqui somos políticos, e eu não falo isso em tom de alegria, era importante que mais pessoas da população estivessem aqui, porque é uma pauta de extrema relevância para o desenvolvimento regional. E nesse sentido, é muito importante nós, na condição de políticos, ouvirmos a demanda da classe empresarial. Visitando construtores, e aqui a gente tem uma vocação muito grande, em Itajaí, Balneário Itapema, para a construção civil, visitando esses construtores, a maior reclamação que me passavam era: Zanon, se nada for feito em relação à BR-101 e à Via Mar, o trânsito vai colapsar e a gente vai perder a vinda de turismo para cá. E se a gente perder o turismo, a gente vai perder negócios. Então, essa é a questão fundamental, além de outra, mais importante ainda, que é a da segurança. Seria isso, muito obrigado. Essa é a posição também do deputado Mário Mota. Obrigada, querido. Nós vamos ouvir agora o vereador João Forte, de Balneário Pissarras, e quero também compartilhar com vocês, reiterando a fala do Osmar. Minutos antes, o prefeito Robson me mostrava a triste imagem desse óbito que aconteceu agora em Itajaí, nessa BR. Assim, vocês sabem, até enquanto o vereador João se prepara para a tribuna, pessoal, as pessoas não vêm mais nas audiências porque a gente já fez milhares de audiências de 2015 para cá. Ninguém acredita mais que isso vai dar certo. Essa que é a grande verdade. Por isso que a gente tem que fazer uma cobrança muito mais dura, muito mais eficiente, e em uníssono som, assim, do PT ao PL. Nós não podemos discutir ideologicamente essa pauta e nem meter ela no meio de uma eleição que não seja uma briga justa que una, de fato, todos os políticos em torno do que é nosso direito, antes que sejamos vítimas, um de nós ou os nossos familiares também. A palavra está contigo, irmão. Boa tarde a todos. Agradecer aqui a oportunidade
em nome da deputada Paulinha, Napoleão, nosso secretário R, prefeito Robson e todas as outras autoridades. Bem, eu como vereador eleito lá em Balneário Pissarras, uma das maiores reivindicações de nós, vereadores lá, e também de toda a população, é a nossa entrada do nosso município. Hoje, o nosso município só tem uma entrada sentido norte-sul e uma sul sentido norte. É inadmissível o que acontece lá, que todas as melhorias passam em outros municípios e Balneário Pissarras fica sem a melhoria. Temos uma entrada que é sentido norte-sul, que passa em frente à empresa Arxo, empresa Johnson, que recentemente a Arteris fez lombadas e a buraqueira passa de 100, 150, 200 buracos, que até o próprio prefeito chegou a contar os buracos que tem naquela rodovia, naquela entrada do município. Um orçamento que o prefeito fez recentemente, no valor em média de R$ 1.800.000. A prefeitura fala que é a Arteris que tem que fazer, e a Arteris joga para a prefeitura, que na época não estava em contrato aquela entrada do município. Então, o meu questionamento fica aqui, é até lamentável não ter nenhum representante da ANTT hoje aqui, né, temos representante da Arteris. Já estivemos, eu com uma comitiva de vereadores lá em Brasília, conversando com a ANTT, mas é sempre a mesma ladainha, vamos dizer assim, né? Porque ficam jogando para frente, falam de um contrato, de outro, enfim. A gente só quer uma resposta clara, referente às medidas que vão ser tomadas, se tem essa questão de estudo daquela área para ser feito as marginais, até a própria marginal do bairro Itacolomi, que é um bairro importantíssimo lá para o nosso município, que é um bairro que vem crescendo a construção civil, que liga também a cidade de Barra Velha, e esse é o questionamento da nossa população pissarrense, em referente à melhoria e à fluidez de todo o trânsito que a gente acaba afetando. Eu, inclusive, fui afetado hoje para vir aqui para a audiência, tive que ficar parado no trânsito da BR-101. Seria isso, agradeço, deputada Paulinha. Obrigado, meu irmão. Nós vamos ouvir agora Valdemar Neto, líder comunitário de Itajaí, e na sequência, eu vou sempre falando da sequência, porque aí o próximo inscrito pode chegar mais perto aqui, tá? Gente, na sequência, Valério Hardt, que é profissional de transporte autônomo e logístico de Balneário Camboriú, tá? Alô, boa tarde a todos. É um prazer que estamos aqui, né, nessa audiência em que envolve tantos aspectos importantes, não só para o bem-estar da população, mas a minha pergunta é essencial ao meio ambiente, Paulinha. Falou-se tanto em mudança, falou-se tanto em necessidade de nós podermos viabilizar a situação das nossas BRs, mas e o aspecto ambiental? Né? Sabemos que isso vai gerar um impacto grandioso, não só na população que vive ao redor desse local que vai ser constituído, né? E onde vai ser passado essas novas construções. E a medida do aspecto ambiental é gigantesca, é grotesca, é uma coisa assim muito forte. E precisamos viabilizar esse lado, porque tem populações que vivem disso e que precisam disso. Então, assim, o aspecto da saúde da população local, o aspecto econômico dessas pessoas e o aspecto social. O que a bancada pode fazer, o que o Estado pode fazer em relação a isso? Essa é a minha pergunta. Obrigada, meu querido. Eu vou deixar para fazer as respostas numa vez só no final, para a gente ganhar tempo, tá? O Valério, por gentileza. E logo depois do Valério, Dani Suzin, moradora de Itajaí. Boa tarde. Eu não tenho o dom da oratória,
mas na verdade sou de Joinville, moro agora aqui na região. E antigamente nós saímos de Joinville de caminhão e a Florianópolis, levávamos 9 a 10 horas. Hoje está a mesma situação. E nós, em 2019, apresentamos um grande projeto de iniciativa do grupo, na época, do ministro Goldman, teve a sua participação, e outros demais, como nós somos do Movimento Brasil Caminhoneiro. Apresentamos uma série de sugestões que estão lá em Brasília, estão na mão do Darcy de Matos, do Rogério Facchini, e alguma coisa desse trabalho hoje que foi feito, o deputado federal lá do Rio de Janeiro está implantando, o Hélio. Então, tudo isso poderia já estar acontecendo, como esse acidente aqui, hoje na BR, sobre as motos. Nós temos esse projeto, temos soluções. Infelizmente, estão engavetados. Eu até gostaria de fazer uma pergunta ao comandante da Polícia Rodoviária, que ele deve estar bem a par, que o posto rodoviário aqui de Itapema é um dos maiores causadores de acidente. O que ele está fazendo para isso agilizar a desativação desse posto rodoviário, que é um posto um dos maiores causadores de acidente dessa região, esse todo engavetamento, esse todo problema que eles têm em nossas rodovias. Eu tenho esse trabalho que, se alguém quiser, à disposição. Obrigada, meu amigo. Pessoal, agora na fala da Dani, nós teremos depois da Dani o vereador Nelson de Barra Velha e, em seguida, o César vai fazer a fala dele. Pode ser, César? Ou não? Uhum. E aí nós vamos nos preparar para encerrar a audiência próximo às 19 horas, tá, pessoal? Porque 2 horas de reunião já está bom demais, né? Acho que o tema já está claro e aí a gente finaliza com as respostas finais. Boa noite a todos. Quero agradecer à bancada pela oportunidade como cidadã. Eu quero fazer um discurso pequeno aqui que eu acho que é importante a gente falar como cidadão. O nosso papel como cidadão representante é lutar pela BR-101. Uma BR moderna, bem mantida e humana. Uma estrada que une o Estado e o cidadão. Fortaleça a economia e preserve principalmente vidas. Porque o progresso de verdade não é asfalto. Progresso de verdade é respeito, segurança e dignidade para quem vive e trabalha às margens da nossa rodovia. A BR-101 é mais do que uma rodovia. Ela é a espinha dorsal de Santa Catarina. Por ela circulam nossas riquezas, nosso turismo e, acima de tudo, a nossa gente. Mas também é nela que vemos todos os dias. Por décadas, a duplicação foi prometida e adiada, mas agora está sendo feita graças ao governador Jorginho Mello. Por grande parte das obras já foram entregues e ainda enfrentamos um grande gargalo, congestionamentos e cada vez mais acidentes inaceitáveis. Como cidadã e como representante do povo, eu defendo uma Santa Catarina que anda para frente. Obrigada. Obrigada, meu amor. Pessoal, para a gente ser célere, tá? É 18h46, vamos estabelecer às 19 horas. Então, vereador Nelson, tínhamos mais 2 inscritos aqui na mão da assessoria, que é o Felipe, o João Augusto de Jesus. Tá? Felipe Stasson, diretor comercial do Conselho Estadual de Inovação da FACISC, e o João Augusto de Jesus, que é presidente do Centro Acadêmico Administrativo, falam em seguida. Por gentileza, vereador. Boa noite a todos, boa noite, deputada, boa noite, deputado Napoleão, prefeito Robson, secretário GR, a todos que aqui estão. Gostaria de trazer também para discutirmos e colocarmos em situação, eu sei que o João também falou um pouco sobre o trecho das nossas marginais. As nossas marginais estão esquecidas, né? Tanto que não estão no contrato, e é o que a gente acaba escutando quando vai a NTT buscar, dizendo, né, tá até em uma reunião da bancada catarinense em Brasília, ela é tratada como uma bancada órfã.
porque não tem pai, não tem mãe, não tem quem de fato possa. E Barra Velha é uma cidade que está sofrendo muito com essa situação neste momento. As nossas marginais estão abandonadas, esburacadas, e às vezes, quando o município quer intervir e querer reformar as marginais, a gente acaba sendo notificado pela autopista, porque está no domínio da autopista. Mas a autopista também não pode fazer as devidas manutenções por falta desse contrato. Então, é algo que é urgente, talvez, para que a gente possa discutir e talvez trazer uma solução para agora, né? Porque também tem toda a questão dos acidentes acontecendo, a falta da iluminação dentro de trechos da BR-101. Nós vimos agora no sábado uma fatalidade de um acidente onde se envolveram 5 carros e 2 carretas, onde tiveram 12 vítimas nessa situação, né? A nossa cidade teve que se programar para poder atender a este acidente, né? Infelizmente, tivemos uma fatalidade, um óbito nesse acidente, de um jovem de 25 anos, ao qual acaba se repetindo várias vezes ao longo dessa BR-101. Então, que a gente possa tratar a BR-101 como vidas a cuidar, assim como levamos a sério tantas outras coisas, quando a gente fala da BR-101, que a gente possa também levar em conta as vidas que por ali passam, que um dia pode ser, sim, de um amigo nosso, de um parente nosso, de um pai, de uma mãe, de um filho. Por isso que a gente possa, de fato, trazer diante dessas audiências um resultado efetivo, porque a gente precisa de solução e é agora. Meu muito obrigado a todos. Obrigado, meu irmão. Felipe, diretor comercial do Conselho Estadual de Inovação da FACISC. Boa noite a todos. Na verdade, uma pergunta pode ser respondida depois. Eu falo hoje como representante do SENI, mas é uma pergunta do ramo da esfera imobiliária, que nem a deputada comentou anteriormente. Hoje eu moro em Itapema, trabalho em Navegantes e Bombinhas. Eu pego essa BR todo santo dia. A gente sabe qual que é o maior gargalo. São justamente as saídas, principalmente das marginais, onde todo mundo fica saindo da marginal, ou entra na marginal para cortar trânsito, volta, e é onde acontecem os maiores gargalos. Ano passado a gente teve uma ideia de liberar o acostamento, né, para tentar virar fluxo por 2 finais de semana, e acabou não sendo efetivado. Existe alguma política para que isso realmente aconteça esse ano, para que a gente não espere? A gente sabe que tudo isso que a gente está falando, infelizmente, acaba demorando, mas alguma solução a curto prazo para tentar resolver isso? Essa é a minha pergunta. Agradeço a todos. Obrigado, Felipe. Eu vou te responder no final, tá? João Augusto Jesus. Rapidinho, João, tá? E depois da tua fala, César, tu faz as tuas considerações e eu depois faço respondo o Felipe. Senhores, uma boa noite, é um prazer estar aqui. Sou João Augusto, tenho 18 anos, sou de Navegantes, inclusive cumprimentar o nosso prefeito Liba. Bom, eu estudo na UDESC de Balneário Camboriú, então já é um grande desafio ir para lá todo santo dia, né? E é uma universidade que depende quase que 100% do fluxo da nossa BR-101. E os alunos, os nossos estudantes, que são de Penha, Navegantes e Balneário Pissarras, por exemplo, que não utilizam a BR-101, que utilizam o ferryboat, eles não têm, por exemplo, o direito ao acesso ao passe livre do nosso ferryboat. E nós ficamos à mercê, mais uma vez também, do gargalo, do trânsito que é a nossa BR, que trava todo santo dia. Então, é uma realidade que nós, estudantes, enfrentamos todos os dias e que eu gostaria aqui de fazer um apelo ao governo do Estado para que ele amplie também essa política do passe livre do nosso ferryboat, para que nós tenhamos aí uma ampliação dessa política, para que todos tenham o direito ao acesso à educação. Então, uma boa noite a todos, só queria registrar isso. Obrigada, querido. César, por gentileza, tu responde a tua parte, depois eu respondo a minha. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a deputada Paulinha por esse evento.
Eu acho que quando a gente senta em mesa para dialogar, a gente tem um caminho saudável, uma construção. Quero deixar aqui meu cumprimento ao prefeito Robson da Casa, superintendente da Polícia Rodoviária Federal, cumprimentando a deputada Paulinha, cumprimento também os demais deputados, meu amigo de longa data, Egídio Martorano, que por muitos e muitos anos, através do GPT e agora a Comissão Tripartite, né, a gente vem falando e discutindo sobre a necessidade de infraestrutura para a BR-101. Acho que eu não poderia deixar de aqui falar, né, de comentar alguns pontos importantes para que a gente possa estar no nosso radar. Né. Primeiro que a concessionária, nesses anos de concessão, ela tem lutado muito, mas muito com relação à redução de acidentes e óbitos. Se você buscarem as nossas estatísticas desde quando nós iniciamos a concessão, nós estamos com uma redução de aproximadamente 50% no número de óbitos. Isso é a solução, isso é ideal, longe de ser ideal. Longe de ser ideal. Mas muitas vezes nos parece que não tem eco a nosso discurso. Porque não basta somente uma ampliação de infraestrutura, basta também uma educação de trânsito. E a educação de trânsito parte do pressuposto que ela tem que ser dado dentro de casa. E a gente vê cada absurdo acontecendo nas nossas rodovias, como, por exemplo, 70% do número de óbitos que acontecem na rodovia, que são elegíveis de cinto de segurança, eles não estavam. Muitas pessoas estão morrendo hoje por uma coisa tão básica, como é hoje o uso obrigatório do uso de capacete, e é o cinto de segurança, e não estão usando. Eu não quero colocar isso como ponto focal nessa noite, porque não é. Não é. Hoje nós estamos discutindo sobre a necessidade da rodovia, porque a ampliação de capacidade também é o princípio de uma redução de acidentes, o princípio de fluidez, um princípio de um crescimento ordenado dos municípios para com a rodovia. Mas nós não podemos deixar de comentar de que nós estamos há muito tempo trabalhando, como vocês estão, nós também estamos trabalhando para que a nossa infraestrutura lá possa estar adequada ao crescimento do Estado. Nós estamos hoje, dia 7 de outubro, nós iniciamos as nossas reuniões no Tribunal de Contas da União, na Consenso. Nós começamos. E verdade, deputada Paulinha, em dezembro de 23, nós protocolamos, sim, as 5 propostas da Arteres junto ao Tribunal de Contas da União. E nesse interim, né, todos os esforços por parte do Ministério do Transporte, por parte da NTT e por parte do Tribunal de Contas da União estão sendo feitos. Então, dos 5 propostas da Arteres, a Fluminense, que foi uma das primeiras que entrou, vai ser agora, daqui 15 dias, vai para leilão na B3. Logo depois vem Fernão Dias, logo depois vem Regis, e agora nós estamos nesse processo. Então, tudo que foi feito até então está sendo realmente dada a máxima atenção. De todas as audiências públicas que foram realizadas aqui, inclusive aqui, São José, também no trecho da Planalto Sul, na BR-116, tanto em Lages como em Mafra, todos esses pedidos, todos os pedidos, seja pelas instituições, seja para a própria Polícia Rodoviária Federal, seja pelos prefeitos, seja pelos vereadores, seja por moradores, estão tudo na mão do Tribunal de Contas da União e do Ministério dos Transportes. E eu tenho certeza, como foi realizado nas demais consensos, nas demais reuniões, que tiveram ritos rigorosos, fidedignos e transparentes, para que todo o município, todo o Estado pudessem saber o que realmente estava acontecendo, está sendo levado também na Litoral Sul. Para vocês terem uma ideia, no caso da Litoral Sul, nós teremos um painel onde teremos a oportunidade para que as instituições, os parlamentares, lideranças possam participar de uma reunião, para que acompanhem, saibam o que está acontecendo nessas reuniões. Como vocês, como todos vocês, nós estamos, como Arteres,
nós não entendemos de que a Via Mar ela é uma rodovia que possa competir com a BR-101. Pelo contrário, nós temos que levar em consideração que as duas elas vão se somar. Nós não podemos, do jeito que cresce Santa Catarina, e por mais que a gente tenha uma ampliação de capacidade na BR-101, existe sim a necessidade de uma via paralela. E eu concordo, deputada Paulinha, com a senhora de que tem que se sentar na mesa para que haja uma harmonia entre o governo federal e o governo do Estado com relação à Via Mar. Mas eu parabenizo também, tanto por parte do governo federal como por parte do governo do Estado, as duas ações, de olhar para dentro da rodovia, nesse exato momento, para que o eixo principal, né, a força motora do Estado, ligando o Sul com o centro do país, ela possa, sim, estar atendendo ao crescimento de Santa Catarina. Possa, sim, trazer uma redução do número de acidentes e consequentemente, no número de óbitos. Nós não podemos deixar também aqui de deixar passar o grande obra que nós tivemos no Estado. Na época, foi uma das maiores obras do país, com 50 quilômetros do contorno de Florianópolis, com 8 túneis. E hoje está entregue à comunidade com mais de 12 mil veículos de longa distância, passando pelo contorno e desafogando o eixo principal, que é da Grande Florianópolis. Nós não podemos deixar de olhar numa redução de acidentes, porque foi essa obra tão bonita e magnífica, que todo catarinense esperou por muito tempo, e agora é uma realidade para que a gente possa desfrutar, seja no trabalho ou seja como turismo. Aqui o meu compromisso, deputada Paulinha, eu entendo perfeitamente, né, os slides que foram mostrados quando nós, na época da audiência pública, trouxemos as obras que foram inumerosamente discutidas dentro do âmbito do GPT, com as datas entre início e fim. Mas o que nós podemos falar é o seguinte: nós iniciamos dia 7 de outubro um consenso, e ele tem um rito e ele tem uma data para terminar. E nós acreditamos muito nesse processo do Ministério do Transporte. Meu muito obrigado. Eu estou junto com vocês. Não entendo eu como do outro lado, mas estou junto com vocês, porque nós não admitimos uma morte nessa rodovia. Nós temos trabalho de campanhas em inúmeros locais. A nossa preocupação por ter os acessos de forma adequada, e aqui eu deixo o meu agradecimento ao Rocco Colpani, porque ele é a pessoa que ele entendeu a necessidade de uma rodovia adequada com relação aos seus acessos. Deputados, nós temos 2.500 acessos regulares na rodovia. 2.500 acessos regulares da rodovia. E nós precisamos fazer com que, se a gente quer realmente um trânsito seguro e um trânsito fluidez, nós temos que ter todos os acessos regularizados. Muito obrigado. Eu desejo sucesso, não para essa bancada, mas para nós. Eu sou paranaense, 18 anos em Santa Catarina, morando 18 anos no mesmo apartamento. Tive a oportunidade de comprar um imóvel no Paraná, nem sequer tomei posse do meu imóvel, entrei. Hoje eu sou residente em Joinville. Eu gosto desse Estado. E vou lutar por ele. Obrigado. Obrigado, César. Respostas breves aqui, ó. Valdemar pergunta sobre a situação socioeconômica das pessoas que estão nas margens da rodovia. Eu quero informá-lo que quaisquer obras públicas, né, ainda mais uma desse porte, obrigatoriamente exige estudos de impacto de vizinhança que serão feitos na ocasião. O Felipe, em relação ao acostamento como terceira via, vocês sabem que nós lideramos essa questão. Na época, o Manuel foi extremamente atencioso conosco, envidou todos os esforços para que fosse possível, por um tempo curto, a gente ter essa... Mas aí a Artérias fez os estudos e disse que, tecnicamente, o César, naquela época, cortou o nosso barato. Disse que a gente ia ter problemas em razão técnicas, né? Em razão podendo amplificar os acidentes por causa dos acessos, né? Que o risco de vida seria maior. E essa foi a decisão pela qual nós recuamos, em virtude, inclusive, dos números de acidentes. Ao João, sobre a questão do passe livre, eu e o Napoleão somos padrinhos e madrinha dessa questão do
do ferryboat. Vamos levar o teu caso adiante. E, assim, tem um último pedido aqui, o último mesmo, gente, que me chegou aqui por mensagem, e eu, por uma questão de respeito ao que esse homem já contribuiu, não posso negar a fala. Agora, para encerrar de vez, tu encerra a nossa audiência, o ex-prefeito Aquiles, que queria deixar uma última manifestação. PRF, posto da polícia? PRF, enquanto tu se arruma, tá aí uma coisa. Todo mundo pede para a gente tirar esse posto da Polícia Rodoviária Federal dali. Tu sabe disso, né, amigo? Tu pode responder se dá de tirar o posto dali ou não, Manuel? Né, pessoal? Não é uma boa pergunta? Na verdade, se criou esse mito de que o posto da polícia é o grande problema dos congestionamentos. Eu pergunto para vocês, tem algum posto da polícia aqui em Itajaí? Por que dá o congestionamento aqui em Itajaí? Se você for perceber, o congestionamento ele se dá um pouco antes da nossa unidade, porque tem um gargalo ali, tem um afunilamento. E aí, como logo em seguida as pessoas passam pela nossa unidade, fica aquilo na cabeça que é a unidade, e não é. A gente já fez estudo, já avaliou. A unidade pode causar algum impacto? Óbvio que pode causar um impacto, mas é tipo uma lombada eletrônica. A lombada eletrônica não causa um impacto no trânsito, mas não é necessário. Então, assim, vamos tirar o posto da polícia. Não precisa de segurança, não precisa de atendimento. E, assim, o nosso posto ele está estrategicamente num local onde a gente consegue chegar o mais rápido possível das ocorrências que ocorrem, a grande maioria, nessa região. Então, se você tirar e colocar lá longe, a nossa resposta vai ficar muito mais demorada do atendimento, vai causar muito mais congestionamento, você vai demorar mais para chegar. Então, é uma ilusão de achar que vai se tirar aquela unidade dali e vai resolver o problema do congestionamento. Não vai. Com certeza não vai. Mas, assim, há um tempo atrás, a gente foi procurado por diversas associações de empresários e tal, e o que eu falei para eles é o seguinte: querem que a gente tire a unidade dali? Recurso para isso a PRF não tem. Mas, se quiserem fazer uma unidade, a gente aponta um outro local, não tem nenhum problema. Fez a unidade para nós, não temos nenhum apego a estar ali. Mas a gente tem que estar estrategicamente em algum local. Então, é extremamente necessário ter a unidade da polícia. Por exemplo, o contorno, obra magnífica, bonita que foi feita, e, infelizmente, não foi construído um posto da polícia. Só abriu o contorno, começou apedrejamento de caminhões. Justamente por quê? Porque se sente livre, porque não tem uma unidade, infelizmente, da PRF ali. Então, é extremamente necessário você ter, obrigado a ter, para ter a segurança. Então, é ilusão de achar que é a unidade da PRF que causa o congestionamento. Então, passem, olhem, analisem, e vocês vão ver que não é a unidade. É um pouco antes, devido a um gargalo que tem ali, certo? Mas, se quiserem, construam uma unidade no local que nós vamos definir, não tem problema nenhum. Só que recurso para isso a PRF não vai colocar, porque nós temos diversas outras unidades que precisamos construir antes dessa, e essa ali está no local estratégico, então não vamos investir dinheiro nisso ali, mas se quiserem construir, problema zero. Obrigado, Manuel. Foi ótima a tua resposta. Isso aí nós vamos até fazer recorte do Manuel para explicar para muita gente. Obrigado. Aquiles, obrigado, os Paulinha. prefeitos da mesa pediram para que tu, na tua fala, já fizesse o encerramento da audiência. Tá? Obrigado. Obrigado, Paulinha. Quero agradecer a oportunidade, parabenizar a Assembleia Legislativa por esse momento, propor esse debate, a promoção do encontro das pessoas, para discutir essa pauta latente que vem realmente sendo um problema até que trava o desenvolvimento e, enfim, a região da Foz do Itajaí vem crescendo sobremaneira, mas com essa trava tem limitado de maneira bastante significativa. Então, parabéns à Assembleia, em nome dos deputados aqui, Napoleão, Júnior. Quero cumprimentar aqui a mesa, a diretora, de maneira já estendendo a todos os cumprimentos, e
A audiência são duas pautas. A primeira, via mar, eu acho que nem se discute, né? Como diria o saudoso Conde Reis, governar é encurtar a distância. Então, o que o Jorginho está fazendo, a gente tem que tirar o chapéu, bater palma. Se isso acontecer, realmente vai ser algo relevante e significativo para Santa Catarina. E quero focar na questão da BR-101. Quero fazer só um preâmbulo inicial, aproveitar que o César está aqui, e eu admiro demais o César, porque eu sei que não é fácil, é uma função espinhosa, César, vim aqui ter que lidar com essa situação, e você sempre muito educado, sempre prestativo, mas representa a concessionária que muitas vezes fica limitada, né, na questão da solução dos problemas que a gente vive. O meu ponto aqui, Paulinho, é o seguinte: enquanto prefeito, durante 8 anos, e eu quero falar para vocês aqui que isso foi amplamente debatido na região de colegiado de prefeitos da ANFRE, então isso foi discutido nos 11 municípios, são, como foi falado aqui, 700 mil catarinenses. A Autopista Litoral Sul apresentou por diversas vezes, em várias audiências públicas, a solução do projeto, até porque era uma cláusula contratual, encontrar a rodovia colapsada, apresentar as soluções. Então, foi apresentadas as soluções pela Autopista Litoral Sul, não pelo Aquiles, que era prefeito, ou por qualquer engenheiro da região, não. Eles apresentaram a solução. E a solução previa marginais de ponta a ponta, de Penha, Balneário Camboriú, previa, por exemplo, a construção da superponte do rio Itajaí, o alinhamento até do pé direito da ponte para poder dar mais fluidez para o canal do rio Itajaí a Sul, desenvolver aquilo também que é importante, Napoleão, tu que é do Vale. Então, essas coisas foram se perdendo à medida que foi apresentada essa otimização. Isso me preocupa, porque o que a gente tinha antes, pelo menos, César, foi o que foi apresentado para todos, e na última audiência pública que eu participei, inclusive aqui na Univale, promovida pela bancada federal do Congresso Nacional, o César fez uma apresentação, a Autopista fez uma apresentação, e nessa apresentação eles apresentaram as soluções que estariam dentro dessa otimização. E aquelas soluções são menores do que aqueles que eles já tinham apresentado antes. Então, acho que o que a gente tem que exigir aqui, enquanto região, enquanto líderes, agentes políticos, empresários, associação, cidadãos aqui da região da ANFRE, é, no mínimo, aquilo que a Autopista já tinha ofertado antes. É o respeito, o tamanho que a nossa região merece. Nós não podemos aceitar menos do que isso, entende, César? Então, acho que aquilo que vocês apresentaram lá atrás, e que todos aqui, a imprensa, eu participei de algumas, Câmara de Vereadores de Penha, Câmara de Vereadores de Itajaí, isso foi amplamente divulgado, todos vocês tiveram acesso, a gente tem que ter aquilo. Eu não tenho nada contra a otimização. A gente tem 7 anos de concessão, nós estamos falando de jogar isso para 2050, praticamente. Também não tenho nada contra uma nova licitação, não sei por que não se propõe isso. Mas, se é que é para discutir os gargalos que a gente tem que ser, no mínimo, aquilo que a própria Autopista já tinha apresentado como solução, e que vai chegar, como disse aqui o nosso presidente da Federação Catarinense de Cargas, de Transporte de Cargas de Santa Catarina, atrasado. Então, eu queria deixar isso registrado aqui, para que faça constar nos anais dessa audiência pública, que a região da Foz do Rio Itajaí merece o respeito e merece, no mínimo, aquilo que já tinha sido apresentado como solução há quase 10 anos atrás. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Muito obrigada, meu irmão. Então é isso, vocês todos, gente, assim, ó, vocês estão vendo, né, a nossa dificuldade hoje de mobilização é em razão da descrença generalizada que há na nossa região sobre qualquer hipótese de avanço nesse sentido. E a gente vai convidá-los para participar das ações. Ô, César, nós estamos pensando em botar outdoor na BR, César, fazer um escândalo comercial, algo bem impactante para falar para todo o estado de Santa Catarina quantas pessoas têm morrido nas nossas rodovias. Vamos convidar vocês a participar dessa grande campanha conosco. Tá bom, pessoal? Um beijo, que Deus abençoe, cuidado na estrada, cuidado aí no retorno para os seus lares.